Amém. Deus continue te abençoando, irmã Ruth. Nós estamos estudando adoção, segunda parte. Vamos começar no parágrafo 59. Então, depois que tudo isto, quando o pecado chegou, o que tomou lugar? Lá em cima, no além, acima, 1 milhão, centenas de milhas, centenas de milhões de milhas, há um espaço daquele tamanho. E este é perfeitamente o amor ágape. Cada vez que você dá um passo para este lado, isto estreita 1 polegada. E você sabe quão pequeno isto seria quando chegasse na terra. É uma sombra das sombras. Isto é o que você tem. Isto é o que eu tenho. Uma sombra das sombras do amor ágape. Há algo em você. Há algo em cada mulher aqui que passou dos 20. Há algo em cada homem aqui que passou dos 20, que anelaria permanecer, viver, continuar vivendo. Você simplesmente tem 5 anos, isto é, de 15 a 20. Então, na verdade, nós vivemos dos 15 aos 20. Porque quando a gente, antes disso, você fica lutando para... Você se sente inútil, fraco demais, novo demais, e quer chegar lá, nessa idade, a idade áurea, entre 15 e 20 anos de idade. Mas olha só o que acontece depois dos 20. É uma realidade, irmãos. Após os 20, você começa a morrer. Moço, já tem um punhado de anos que eu estou morrendo. É por isso que o irmão Brana diz, quando a gente chega ali nessa fase dos 18 anos, 18, 19, 20, é como se ele tirasse uma foto sua. Ali está a sua verdadeira identidade eterna. Aquela é a fase áurea da nossa vida, exatamente naquele ponto. E quando formos transformados ou ressuscitarmos, ressuscitaremos com um corpo com aquela fisionomia. Antes é uma fisionomia infantil. Antes começamos a envelhecer, a morrer. É aí quando começa a morte das células, começa a degeneração do nosso organismo. É dali para frente. E o certo é quem tem saúde, cuidar dela. Porque quem não cuida da saúde vai cuidar da enfermidade. Normalmente, quando estamos nessa fase tão forte, tão viril, a gente pensa que nada vai acontecer. A gente acredita que a gente é super-homem. E as mulheres pensam, eu sou uma super-mulher. Comigo não acontece. E não adianta explicar. Parece que a gente quer sofrer para aprender, quando a gente deveria aprender. Você jamais vai guardar uma coisa que você não tem. Eu me lembro quando tinha essa idade, eu via assim aquelas pessoas mais velhas dizendo, mas é terrível a gente ser velho. Ai, as pernas, é um cansaço. Você ia andar com a pessoa gemendo, fungando forte. E vinha aquela impaciência, não é? Só que quem não quer ficar velho
Tem que ir mais cedo então, porque é uma sentença. E é exatamente nessa fase que nós cometemos os maiores erros da nossa vida, se não tomarmos cuidado. Porque abusamos, irmãos. Você abusa daquilo que você tem com sobra. Você abusa, desperdiça aquilo que você tem muito. Há países, eu lembro até que mesmo em Goiânia, teve uma época que dava multa se a pessoa lavasse a calçada com água, tinha que só varrer. E há países aí fora que até para tomar banho, tem certa época lá que tem que usar um produto especial, passando com um paninho. Não tem água. E olha o que nós fazemos com a água. Nós jogamos água. Às vezes eu fico observando a pessoa que está lavando o carro, ele está esfregando o carro ali e a torneira está aberta, jorrando água, jogando fora. E se pedir para fechar, se lembrar a pessoa, por que o senhor não fecha essa água aí, está desperdiçando? Então nós desperdiçamos aquilo que temos com sobra. Houve algum tempo que teve tanta pregação, tanta mensagem, tanta facilidade para ouvir a palavra como tem hoje? Olha aí os bancos vazios. Houve um tempo que as pessoas entravam em desespero quando falavam, vai ter culto. Vinha de carro de boi, vinha de bicicleta, vinha a pé, vinha lá de baixo, lá da Modete, vinha andando a pé lá para cá. Aqueles que moravam naquela região. E outros que moravam longe, em outras regiões. Mas o que nós estamos fazendo com a fartura? Será que nós vamos ter fartura por muito tempo? Até quando vai essa fartura? Essa liberdade de expressão que nós temos hoje? Um dia essa torneira vai ser fechada. Mas você desperdiça aquilo que você tem em fartura. E normalmente, quando deveríamos economizar a nossa saúde, é a fase que nós mais esbanjamos, não dormimos na hora certa, comemos de qualquer forma, entendeu? Não temos certos critérios na vida. Abusamos, porque temos, está sobrando, está vertendo saúde. E assim é em relação a outras coisas também. Mas nós vamos ter essa saúde a vida inteira? Não, nós não vamos ter essa saúde a vida inteira. Você vai envelhecer. E é uma realidade. Quem passa dos 20 já começou o processo de envelhecimento. E para muitos hoje, devido ao esbanjamento e à própria alimentação e tantas coisas, que são muitas coisas, que acampa, com 25 anos já está com problema sério, em vários setores de suas vidas. Com 30 anos, então, quando às vezes eu viajo, igual agora, estou chegando do sertão nordestino, você vê pessoas lá, 70, 80 anos, que não comeram muito durante sua vida, mas comeu coisa forte. Não tinha nem energia na casa, para ficar a noite toda no celular. Já viu que os jovens têm mania de passar a noite toda? Gastando saúde. Não tem. Anda a pé, ou então no lombo de um burro que parece um jipe, não tem amortecedor, no burro. Se andar no lombo de um jumento, Deus me livre, porque bicho não tem amortecedor não tem nem fecho de mola. É um baque duro andar em cima. Não sei como Jesus andou, não sei nem que trecho ele andou na entrada triunfal. Não foi fácil não, gente. Deus se submeteu a andar no lombo de um jumento, é brincadeira. Ele podia, para você ver a humildade de Deus, ele poderia
escolher o animal que ele quisesse, o mais macio, que andasse mais macio possível. Mas o jumento é duro de andar em cima dele. Jesus escolheu aquilo. Nós esbanjamos aquilo que temos com sobra, quando deveríamos cuidar. Você tem? Então cuida do que tem. Você tem uma vida espiritual boa, estabilizada. Por que você vai desperdiçar isso? Por que você vai estragar isso? Por que você vai misturar essa vida que você tem, que é tão boa, tão prazerosa, na presença do Senhor, jogar fora, desperdiçar isso? Por quê? Só porque está sobrando? Não, você não vai fazer isso. Você não faz isso. Você cuida do que você tem. Então veja, após os 20 anos se começa a morrer. Mas aos 15 você é simplesmente uma pessoa adolescente então. E você amadurece até que você chegue aos 20. E após os 20, você diz: eu simplesmente sou um homem bom. Você simplesmente diz isto, mas você não é. Você está morrendo e se queimando, não importa o que você faça. Então, eu comecei, mas não concluí. E então, estava observando aqueles homens, aquelas pessoas, aquelas mulherzinhas lá, às vezes magrinhas, aqueles hominhos troncudinhos, 80 e tantos anos. Você acha que eu encontrei um carpindo? Nós estamos acostumados com essas inchadas assim, com um cabo bem longo, para não ter o trabalho nem de encurvar, né? Pois é, mas eu vi uns lá, carpindo com um tipo de facão, que ele é chato, e tem uma pequena curvatura e um cabo, agachado assim, era um eito que sumia de vista. Espera um pouquinho, senhor, deixa eu capinar um pouquinho desse jeito do senhor aí. Comecei logo, como é que o senhor dá conta de fazer isso? Quantos anos o senhor tem? Passou dos 80 já. E às vezes nós, com tantos recursos, tantas coisas, esbanjamos. E depois faz falta lá na frente. Deus te fez até aquela idade, mas então você morrerá. Foi o caso de Adão e Eva. Eles foram criados, formados, depois formados, naquele padrão. Ao conceber o pecado, dali para frente eles começaram a envelhecer e morrer consequentemente. Agora, o que aconteceu? Agora você começa a morrer, mas há algo em você que diz: eu desejo ter 18 outra vez. Ninguém aceita a velhice, irmãos. Ninguém quer ficar velho, porque dentro de nós há um desejo disso. Nós não nascemos, nós não fomos criados para morrer. Nós não fomos criados para envelhecer. Foi o pecado, no cruzamento da vida, o pecado entrou e fez isso. E para se ter vida eterna novamente, tem que se abraçar a vida eterna. E é isso que eu tenho feito, que você tem feito. Agora eu desejo lhe perguntar algo. O que seria se você tivesse nascido há 500 anos atrás e você tivesse permanecido com 18 anos de idade até hoje, na sua fisionomia?
Se você não fosse um velho, mas tivesse ideias de 500 anos atrás, antes dos pais peregrinos alguma vez virem até aqui, e você sendo um jovem com aquele tipo de ideia, então seria melhor simplesmente seguir em frente e ficar velho e viver 500 anos. Pelo menos seria coerente, não é? Bem, há algo errado. Você diz, bem, agora mesmo eu sinto muito bem, irmão Brana. Eu tenho 18, tenho 16, eu sinto bem. Vai dormir, minha filha, por que você fica fazendo isso? Não, mas o que é? O que tem? Estou bem. Minha filha, vai descansar, amanhã você tem que ir para a escola, você vai gastar muito a sua mente amanhã. Ah, mãe, a senhora é chata demais, Deus me livre. Não tem ninguém mais chata do que a senhora. Tem não? Você vai aprender por si mesmo o quanto vai te fazer falta essas noites mal dormidas. Lá na frente você vai descobrir, aí você vai falar para os seus filhos, vai dormir, porque eu não dormi, e agora eu estou com um problema para dormir. Querida, deixe-me lhe dizer algo. Como sabe você se sua mãe está vivendo neste minuto? Se ela está nesta igreja? Como sabe você se seu namorado não acabou de morrer há poucos minutos atrás? Ou a sua namorada? Como sabe se pela manhã você não será um cadáver em sua casa? Como você sabe disso? Você está bem, não é? Eu estou bem, não é? Mas amanhã pode haver uma notícia ruim. Como sabe se pela manhã você não será um cadáver em sua casa? Como sabe você se sairá da igreja nesta noite vivo? É tal a incerteza. Não há nada certo. Se você tem 15, 12, 19, 75 ou 90, tudo incerto. Você não sabe onde você está firmado, mas ainda você deseja voltar aos 15, 18. O que o faz fazer isto? É por isso que o irmão Brano está despertando aqui, que devemos estar bem posicionados na palavra. A coisa mais certa que tem é que a gente vai morrer. Se você tem certeza que vai morrer e não está bem com Deus, você está errado. Se corre um risco muito grande em não estar posicionado. Agora, se você volta aos 18 e permanece lá, e nunca fica enfermo e nunca está, você teria que ter outra pessoa com você, porque você cresceria. Vê, as pessoas seguiriam em frente em outras eras e você seria um antigo. Você estaria pior do que se tivesse ido com eles, mas há algo que te chama para estar lá. Este é aquele pequeno ágape, o amor ágape, aquela pequena sombra que te faz algo acima daqui. Agora, outra noite ou outra manhã, às 7 horas, quando o Espírito Santo, por sua bondade e sua graça, me tirou deste corpo, eu creio, sim ou não, eu não digo. E entrei naquela terra e vi aquelas pessoas, e todas elas eram jovens. Eu vi as mais bonitas pessoas que eu jamais havia visto em minha vida. Tanto que o anjo mostrou para ele uma moça muito linda, e ele perguntou para ele assim: você conhece essa moça? Eu disse: não, eu não conheço ela.
Disse, pois é aquela irmãzinha que você levou a Cristo quando tinha 90 anos de idade. Eu conheci, até entrevistei, ajudei, eu e o pastor Sebastião Machado, nós entrevistamos o irmão que ele batizou o irmão com 105 anos de idade. E agora ele já vai completar 112. Meu Deus, a gente pensa que é uma coisa do outro mundo, né? 112 anos. 112 anos, um homem tem 112 anos. Matusalém, Metuselá, depende da tradução, viveu 968 anos. Uai, Noé com 500 anos estava fazendo a arca. 112 anos o homem andando no andador lá, com a maior dificuldade, mas andando, e é um fenômeno. Há duas etapas na vida de um homem, do ser humano, quando é pequenininho. Olha, você viu? Ele deu um passinho, primeiro passinho na vida dele, olha que coisinha mais lindinha, vem cá, neném. E quando a gente envelhece, você viu? Olha só o papai, está dando conta de andar, ele foi lá fora hoje. Quantos anos o papai tem? 90 anos. A vida passa tão rápido, irmãos. Quando você pensa que está vivendo, alguém fala para você, você está sabendo que você vai completar 90 anos agora? E parece que foi ontem. Nós não nascemos para morrer. Nós nascemos para ter vida eterna. E a forma de tê-la é isso que você tem feito. É se posicionando na palavra diariamente. Você tem que lutar, você tem que vencer todos os dias. Você enfrenta o diabo todos os dias apontando para você a morte, e você vê Deus todos os dias apontando para você a vida. É nessas horas, nessas bifurcações de nossas vidas, que nós definimos onde vamos passar a eternidade. Se queremos ter vida eterna ou se queremos a morte. Agora ele foi lá e viu isso. Ele viu aquelas pessoas, as mais belas que ele havia visto em sua vida. E ele me disse, algumas delas tinham 90 anos de idade, elas são seus convertidos. Não é de se admirar que elas estivessem gritando, meu irmão, meu irmão. Agora, este é um corpo celestial, para que quando morrermos, não nos tornemos um mito, nos tornamos um corpo. Se nós, cada um, morrer, se a bomba atômica nos explodisse nesse minuto, daqui a 5 minutos estaríamos estreitando as mãos de cada um e abraçando-os e gritando e tudo aquilo, e glorificando a Deus, sim Senhor. E o irmão e a irmã Spencer, assentados aqui, eu penso que são um dos mais velhos casais que estão aqui, teriam 18 anos de idade. O irmão Neville seria simplesmente um rapazinho, e eu seria um jovem garoto, e todos nós seríamos. Isso é exatamente esta verdade. Se este tabernáculo terrestre for desfeito, já temos um outro esperando. Isso é convicção, irmãos. Se esperássemos em Deus só nessa dimensão, só nesta vida, seríamos os mais miseráveis da terra, disse Paulo. Se a vida acaba aqui,
Paulo disse: vamos comer e beber, vamos lá para a farra, vamos viver como o mundo. Mas não, a vida não termina aqui. Aqui é simplesmente um estágio onde temos a oportunidade de escolher vida eterna ou perdição. Quando um bebezinho sai de sua mãe, como no nascimento normal, o seu pequeno corpo simplesmente se torcendo e as pernas pulando e assim por diante, desculpe minha expressão, vocês moças, mas quando isso acontece, tem a contração dos músculos da vida. Mas quando chega à terra, a primeira coisa, respira. E lá há uma natureza do corpo espiritual para entrar naquele bebê logo então. Deixa-o só. Ele tomará sua cabecinha e a enfiará contra os seios de sua mãe e começa a mamar. Se ele não fizesse isso, o leite nem mesmo desceria. Você alguma vez já observou um bezerro, quando nasce, logo que ele tem suficiente força para firmar suas pernas? Quem lhe diz isto? Anda ao redor de sua mãe e começa a procurar e começa a mamar. Oh, sim! Pois quando este corpo é trazido aqui, há um corpo espiritual pronto para ele. E logo que isto, oh aleluia, e se este tabernáculo terrestre de nossa habitação for dissolvido, há um esperando no além. Logo que sairmos deste e entrarmos naquele, um que não deseja um gole de água fria, que não tem necessidade de um gole de água, um que não come, eles não são do pó da terra, mas eles são simplesmente tão reais, e podemos sentir e estreitar as mãos, e simplesmente amar, e tudo é perfeito, e aquele corpo está esperando no além, é parte dele, existem três deles. Você começa a sua vida terrena bem aqui no altar, é no altar que nós começamos este processo. Você começa a sua vida eterna no altar. E o altar não fica aqui na igreja, o altar está onde você estiver. Se você estiver dentro do ônibus, o seu altar está ali do seu lado. Se você está no seu trabalho, o seu altar está ali. É ali onde você oferece o seu sacrifício vivo, que é precioso aos olhos do Senhor. É ali onde você se abnega, onde você se reduz e se coloca à disposição de Deus como um fruto precioso. É aqui que você começa a eternidade. Oh, você começa a vida eterna bem aqui. Então você é nascido outra vez um filho de Deus. E então, quando você morre, você começa, quando a morte te atingir neste corpo e o corpo parar de bater, o coração parar de bater e as rodas mortais começarem a se silenciarem, aquela pequena sombra que uma vez que era uma sombra da sombra, em um segundo ela se torna uma sombra da sombra, então em seguida ela se torna a sombra, então em seguida se torna um pequeno fio, então logo se torna um córrego, e em seguida se transforma em um rio, e logo se torna em um oceano, e depois de algum tempo, você estará de pé na presença de seus entes queridos lá no além. Vestido com a roupagem de corpos celestiais, vocês conhecerão uns aos outros, amarão um ao outro, você regressará a ser um jovem outra vez, exatamente correto, espera lá até a vinda do Senhor Jesus.
e em algum dia aquele corpo glorificado de sua, agora recordem, aquele é um corpo celestial, não um corpo glorificado, um corpo celestial, e em seguida, e em algum dia, aquele corpo celestial estará nos céus com Jesus. Pois eu vos digo, 2 Tessalonicenses 4, capítulo 5, ou 1 Tessalonicenses capítulo 5, ou um outro, é 4:13, né? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Nada é por acaso quando a gente lê certas referências. Não esqueça disso. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos ou impediremos, a melhor palavra, impediremos os que dormem, porque a trombeta do Senhor soará, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e estes corpos celestiais descerão e estarão na terra, corpos glorificados. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados em um momento, no abrir e fechar de olhos, e seremos arrebatados juntamente com eles, a encontrar o Senhor nos ares. Não beberei, disse o Senhor Jesus, não beberei mais do fruto da vide, nem comerei mais até que eu coma outra vez convosco no reino de meu Pai. Será que Jesus está comprometido com arrebatamento ou não? Será que Jesus está aéreo em relação a isso? Ele disse: eu não beberei nem do fruto da vide, nem comerei até a ceia do Cordeiro. Jesus está concentrado, comprometido com o nosso arrebatamento. Ele está ocupado nisso. Se ele, o noivo, está ocupado nisso, a noiva também está ocupada nisso. Nós estamos ocupados em preparar estas roupas nupciais, que é a vestimenta de sua palavra. É isto que é o batismo com o Espírito Santo. Fé genuína na sua palavra, ela se tornando materializada na noiva do Senhor Jesus Cristo. Isso nos prepara para esse momento. Pois nos 3 anos e meio o anticristo terminará o seu reino, o mundo inteiro será destruído, os judeus serão chamados. José fez a si mesmo conhecido para os gentios, ou para os judeus. Recordem, quando José fez a si mesmo conhecido para os irmãos, lá não havia nenhum grito de nenhum gentil presente. Quando ele enviou, vocês conhecem a história, José é o tipo perfeito de Cristo, em todos os modos. E quando Josué enviou os seus irmãos, e eles desceram, e ele olhou e viu o pequeno Benjamim, e ele os viu lá, e então eles disseram: ora, este sujeito, nós não devíamos ter matado o nosso irmão José. Os judeus, vendo que eles haviam cometido um erro, agora quando ele está fazendo a si mesmo conhecido a eles, e José estava tão satisfeito que ele teve que chorar um pouco. Então despediu de sua esposa e seus filhos, e todos os guardas, e tudo mais, e os enviou ao palácio. Exatamente correto. E então, na presença tão somente dos judeus, ele disse: eu sou José, vosso irmão,
eu sou vosso irmão. Então eles prostraram e começaram a tremer e disseram: agora sabemos que receberemos aquilo, porque nós matamos o nosso irmão. Nós dissemos que matamos o nosso irmão, e agora ele é o grande rei. Ele disse: Deus fez tudo isso por um propósito, para salvar vidas. Esta é exatamente a razão pela qual Deus fez isso, para nos salvar, os gentios. Porém os gentios estavam no palácio, aleluia, sendo rejeitado por seus irmãos. Ele tomou uma noiva, e a noiva era uma gentílica, não uma judia, certo? Agora, onde você está chegando agora? Depois de colocarmos este corpo glorificado, e a grande era que está por vir, quando este corpo glorificado, esse corpo celestial, for feito um corpo glorificado, entendeu você o que quero dizer? Então poderei eu ir e dizer: irmão Neville, deixe-me te dar uma pequena ilustração. Eu digo: irmão Holmes, vamos para o papai nesta manhã, e ele é Deus. Nós o conhecemos agora, ele é um salvador, ele é um curador. Lá nunca houve tal coisa como criação do pecado. Aquilo não desceu bem, desceu? Pecado não é uma criação, não, Senhor. Pecado é uma perversão. Há somente um Criador, e este é Deus. Pecado é a justiça pervertida. Não dá para chegar aqui onde eu gostaria de chegar, mas vamos parar aqui na leitura desta mensagem. Nós estamos mais perto do arrebatamento do que imaginamos. Os sinais estão aí, meus irmãos. Os sinais estão declarando, tudo está sendo mostrado. O mundo está na posição de ser queimado. Agora a noiva tem que estar na posição de ser arrebatada. E quem faz isso é a mensagem da hora. Ela está nos posicionando para isso. E graças a Deus, por Ele ter nos revelado esta mensagem. O que éramos nós? Quem éramos nós? Nós não buscávamos a Ele. Ele nos buscou, Ele nos encontrou e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E isso nos mostra qual passo devemos dar nesse momento. É a luz da palavra do Senhor. Seja feliz, meu irmão. Seja feliz, minha irmã. Nós estamos vivendo nos dias tão terríveis, quando o diabo sempre está criando a situação. Eu agora estou observando como Satanás está trabalhando com o espírito de tristeza ao extremo sobre as pessoas. Ele consegue produzir de um pequeno mosquito um elefante na mente das pessoas. E está varrendo a terra uma onda de suicídio. Suicídio em todos os sentidos. Mas esse mal não te atingirá, porque você habita no esconderijo do Altíssimo. Você habita debaixo da sombra do Senhor. Você está abrigada em sua palavra. Esse mal que está assolando a terra não pode te assolar, porque você é protegida por Deus. Você é protegido por Deus. Você tem a unção do Senhor em você. Você tem a unção do arrebatamento em você. E isso produz um sentimento de alegria, de pensar: eu era uma perdida, mas Ele me encontrou. Eu estava no lamaçal, mas de lá Ele me lavou, Ele me redimiu. E hoje eu estou em Sua palavra, preparando para o meu arrebatamento. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, graças a Deus, nós fomos ricamente abençoados por mais este culto. Glória a Deus. Senhor Deus, amado Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por essa palavra de ânimo, ó Pai, essa palavra de encorajamento, ó Pai.
Oh Deus, muito obrigado, meu Deus, que o Senhor possa, ó Pai, continuar, ó Pai, abençoando, Senhor, o teu servo, ó Pai, pastor Isaías, Senhor Jesus. Continua, Pai, dando graça, Senhor, e força para este homem, ó Pai. Continua, Pai, abençoando a ele, a sua família, o seu ministério. E nós apresentamos, ó Deus, cada pedido, ó Pai, pela internet, ó Deus. Ó Senhor, seja cura, seja libertação, seja o que for, meu Deus, nós cremos que o Senhor pode fazer tudo, ó Deus, porque tudo é possível para o Senhor, ó Pai. E nós cremos, ó Pai, que neste momento cada irmão está sendo curado, liberto, sendo ajudado, ó Pai, que aquela porta de emprego que estava fechada está se abrindo nessa hora. Nós cremos em tudo, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Muito obrigado, meu Deus, graças a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus.